Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Livecast. Deixa eu arrumar esse fone aqui. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Não que os outros não fossem especiais, todos os convidados aqui sempre são especiais. Mas quando a gente tem convidados que trazem histórias de vida, é muito poderoso. E a Márcia hoje, que vai estar aqui com a gente, é uma pessoa maravilhosa, que tem muito para contar pra gente. Eu tenho certeza que você que vai acompanhar essa live com a gente, vai se impressionar com a história dela e vai realmente aceitar os desafios que você tem no seu dia a dia. Convite feito, Márcia, seja muito bem-vinda. Muitas vezes a gente passa por situações na vida que a gente acha que são difíceis, que tudo terminou, mas é interessante quando você aprende que verdadeiramente do limão você pode fazer uma limonada. E a Márcia vem abrir uma vibe que está muito conectada com a intenção do Livecast, né? A minha intenção aqui era realmente trazer pessoas que têm histórias maravilhosas. Caramba, eu me arrumei até um pouquinho melhor, falei, senão vai dar contraste na live, então vai destoar muito. Toda bonitona, arrumada. Márcia, seja muito, muito bem-vinda mesmo. Eu tenho certeza que esse bate-papo com você vai ser extraordinário. Você é uma pessoa assim que é muito guerreira. Eu acho que a coisa mais legal da minha profissão é poder acompanhar movimentos de pessoas. E quando eu digo acompanhar, às vezes mesmo distante mesmo, né? Acho que isso até gera mais contraste. E eu te falei um pouquinho antes da gente entrar aqui. Eu me lembro de algumas sessões que a gente fez lá atrás. Parabéns pela sua história, Márcia. Parabéns pela sua determinação. Mas chega que quem fala aqui é mais você do que eu. Se apresente, seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, Alex, pelo convite. Muito obrigada por ter acreditado, né, na minha história também lá atrás. E hoje eu sou um resultado também seu, querendo ou não. Engloba muita gente o meu resultado hoje. Bom, gente, quem não me conhece, tá entrando ainda algumas pessoas. Acho que é bom a gente mandar, né, para... Pode ficar à vontade, Márcia. Peraí, Se que eu quiser vou... mandar uns aviãozinhos, pode mandar os aviãozinhos. Bom, para quem já está aqui, talvez você já conheça a Márcia, você está assistindo a live, a Márcia é comissária de bordo. Foi uma pessoa assim que, acho que até mesmo pela motivação de ser comissária, isso foi uma ignição muito importante para a tua vida num todo, né, Márcia? Mas, de repente, até mesmo como comissária de bordo hoje em dia, não se contentou a parar por aí e está alçando voos cada vez mais altos, né? Uhum. É isso aí. É verdade, tá entrando um pessoalzinho aqui, deixa só entrar mais gente. Mas então, vou me apresentando para quem... Muitos que estão aqui já me conhecem. Eu sou a Márcia, sou comissária de voo, sou filha da dona Filó, do seu José, nascida numa cidade chamada Tobias Barreto, como a gente colocou no feed hoje, né? Me apresentei resumidamente hoje. Essa cidade fica a mais ou menos uns 130 quilômetros de Aracaju, que é a capital, né, do estado de Sergipe. E foi lá que eu nasci. Fiquei até o meu primeiro ano de vida, né, em Tobias Barreto. De lá, a minha família mudou quando eu tinha 1 ano. A Rafinha aqui falando, pessoa mais linda que eu já vi. Ai, Rafa, obrigada, amiga, pela audiência aí, tá? Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. A partir do meu primeiro ano, a gente começou uma trajetória no interior dessa cidade, de Tobias Barreto, né? No interior de Tobias, é um distrito. Distrito não é nem uma cidade, nem um povoado. Está no meio dos dois. Então, chama Distrito de Montes Coelho. É um local que tem aproximadamente 2.000 habitantes. É bem pequeno, a qualidade de vida, a restrição lá, né, é tudo muito precário. Então, eu fiquei lá apenas até meus 16 anos de vida com a minha família. Porque é tudo muito limitado para quem tinha desejos grandes, como eu. E tive uma infância, não vou dizer que precária, nunca passei necessidade extrema, mas assim, eu tive uma infância regrada, né, com tudo que minha mãe poderia proporcionar. Nada mais é do que a família brasileira hoje, né, é retratada dessa forma, com o mínimo para criar os filhos. E aí, lá, as opções que você tem são: ou você casa cedo, ou você vai para casa de alguém trabalhar e cuidar dos filhos de alguém, cuidar da casa de alguém, porque a gente não tem muita estrutura para ter um outro emprego numa cidade maior. E as opções são essas. Ou você é filho de alguém que é aposentado, que já tem uma renda e aí consegue sustentar a família até um certo tempo. E essa não era a minha opção. A minha opção era buscar, galgar. Eu queria conquistar, eu não sabia como, eu não sabia porquê, mas eu não queria ficar mais ali. Então, com 16 anos de idade, eu pedi para minha mãe para sair de lá e ir trabalhar. Primeiro, eu fui para a cidade de Tobias Barreto,
que é bem, né, a cidade que eu nasci, que é bem próximo do interior. E aí eu fui subindo. De lá eu fui para Aracaju, fiquei mais um tempinho. E lá em Aracaju, uma família para a qual eu trabalhei precisou se mudar para Brasília, capital do Distrito Federal. E essa família quis se mudar e eu acompanhei. Essa minha trajetória profissional inicial foi assim. Eu não sabia fazer nada, a não ser cuidar de criança, porque eu cuidava da minha irmã mais nova. Então, eu fui com o que eu tinha. E aí eu consegui esse trabalho e acompanhei essa família para Brasília. Com 16 para 17, aí eu já estava com 17. Só que quando eu cheguei em Brasília, Alex, eu percebi que sem família, sem amigos, sem ter uma estrutura, uma base, né, não dá para você morar e viver bem. Então eu preferi voltar. Um ano depois, eu preferi voltar para o interior de novo, porque eu vi que no meu lugar não era em Brasília. E aí... À vontade. Chego de novo no interior, um ano depois de morar numa cidade grande, e de novo não me encontrei. Meu Deus, não é aqui meu lugar mais, né? Fui galgando de Tobias para Aracaju, depois Brasília, e aí depois volto. Não é mais aqui meu lugar. E aí, nesse percurso, eu esqueci até de comentar, nesse percurso eu estudei em várias escolas. Eu buscava o trabalho, eu buscava sempre coisas maiores, mas eu nunca abandonei a escola. Eu estudei, hoje eu estava pensando aqui sozinha na minha história, eu estudei muita escola. E eu vejo que tanta gente, por ter que escolher, né, ou trabalhar ou estudar, abandona os estudos, pensa primeiro no trabalho. E eu passei por várias escolas, eu passei pela escola do interior, depois da região, tem uma escola lá na região que atende a gente também, que chama, a escola fica em Samambaia, é uma escola no distrito próximo do meu distrito. Depois eu estudei em Tobias Barreto, eu estudei em Aracaju e eu terminei o ensino médio em Brasília. Então, assim, eu nunca deixei a escola em segundo plano. Ou era junto, ou eu não ia atrás de buscar trabalhar. E aí, essa foi meu resumo acadêmico no interior e lá fora também. Vamos falar uma coisa. Sem querer te cortar, já te cortando. Você passou pela questão da sua infância. Penso eu que na sua infância, nem de longe, pensava a ideia de ser comissária de voo, né? Então, ainda não. Bem distante, nunca ia imaginar o que seria. Não sabia o que era um avião, Alex. Lá no interior, não tinha, né, essa dimensão. Eu conhecia o mundo aqui fora pelos livros. Minha mãe entrou aqui. Um beijo, mãe. Ela entrou agora. Quem é a tua mãe? Seja bem-vinda, mãe da Márcia. Parabéns, a senhora fez um excelente resultado, hein? É Dona Filomena. Olha aqui como ela é vaidosa. Filomena Gata 12. Uhul, aí sim, hein? Seja bem-vinda, Dona Filomena. A minha mãe, meu Deus. Então, desculpa, eu esqueci o que você perguntou. Eu queria te perguntar agora, é mais difícil contar a história de vida quando a mãe está assistindo? Não, fiquei mais à vontade agora. Que bom, então. Não, porque mais cedo eu falei com ela e ela ficou traçando a linha do tempo comigo, porque ela, né, ela me gerou, ela sabe da minha história mais do que eu. Eu sei que você tem, tipo, eu conheço, lógico, em partes do que você já compartilhou, mas fiquei curioso mesmo de saber, porque pelo que você traz pra gente, a tua infância foi uma infância que foi muito humilde. Muito. Não foi de passar necessidade, mas foi muito simples, regrada, né? Com o que podia ter para proporcionar pra gente. A minha mãe tinha um salário mínimo, que foi deixado pelo meu pai, porque ele faleceu quando eu tinha uns 7 anos. E aí a gente viveu com esse salário, né? A infância dos filhos dela. Ela criou, como toda a maioria, né? No sertão nordestino, não sei se o pessoal de São Paulo não deve saber muito, mas assim, no sertão nordestino e nas cidades mais simples do interior, o pessoal vive de aposentadoria, vive do salário mínimo. E aí era lutar, né? Para o pão, para não faltar nada. Mas não chegou a faltar. Mas eu não vou negar que a gente passou alguns apertos. Chegou a ter que ir no mercado e eu lembro da minha vontade de ter as coisas, de querer comprar as coisas e minha mãe mandar escolher. Filha, esse ou esse? E eu precisar dos dois, né? E ela dizer, filha, um só. Só que eu sempre fui... A minha maturidade vem desde esses nãos que eu tive, né? Desde nova. Então, eu sempre engolia o choro, engolia seco e dizia, tá bom, mãe, o que der. Ela também ela trabalhou muito a minha maturidade em um quesito que eu acho que todos os pais poderiam até fazer, dependendo da criação dos filhos.
as meninas da região iam muito para as festas nas redondezas, assim, iam muito passear, iam muito para os eventos que tinham, né, de grupos. E a minha mãe, as meninas sempre lutavam para os pais deixarem elas irem. E minha mãe eu nunca precisei dizer, mãe, posso ir? Ela sempre dizia, vai, a responsabilidade é sua. Se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é sua. Isso adolescente, assim, onde todo mundo lutava por essa credibilidade da mãe, eu já tinha desde muito nova. Então, eu acho que ela, sem querer, dentro da formação que ela teve, ela já fez com que eu trabalhasse isso dentro de mim, de ser, né, de confiar em mim, de acreditar em mim, e aí eu fui só seguindo. Por isso que ela deixou também eu sair muito cedo. Tem muita gente que pode até julgar uma mãe, deixar uma filha sair muito cedo de casa, morar com uma família que a gente mal conhecia. A Luciana, ela não tá aqui, ela não entrou aqui, mas a Lu, eu tenho ela aqui nas redes sociais. A gente conheceu essa família através de uma outra amiga, então foi... Lá no interior tem muito isso, Alex. As pessoas saem de casa muito cedo para trabalhar. E aí elas saem para ir cuidar do filho de alguém, da casa de alguém. E aí foi isso que aconteceu comigo. E aí eu fiquei com essa família 1 ano e pouquinho. E foi isso. E dentro do que a minha mãe deixava, ela deixava, ela só dizia, vai, filha. E ela deixava esperando que eu conseguisse conquistar o que eu queria, que eu nem sabia o que era. Eu só tinha um desejo muito grande de conquistar, Alex. Eu não sabia se eu iria ser comissária, eu não sabia nem que existia essa profissão. Mas eu tinha dentro de mim de que eu queria algo diferente, eu queria algo novo, que não fosse o que eu tinha lá. E aí, volto de Brasília, voltando aqui, resgatando a história, volto de Brasília, quando não me adaptei 1 ano lá, e chego lá e não me adapto mais também, no interior, e aí pedi para minha mãe se conectar com a família dela de São Paulo, e aí é onde eu chego em São Paulo. Ela tem família em São Paulo, tem alguns parentes aqui até hoje, inclusive, e uma delas aceitou me receber, para que eu pudesse trabalhar, conquistar, né, minhas coisas, mas aí que eu ficasse na casa dessa família por um tempo. E uma delas me aceitou, minha mãe conectou, ela deixou, e aí começou minha jornada aqui. Foi assim, a gente tá falando que ano, Márcia? Nossa, Alex, eu tinha... Ai, faz a conta aí, hein? Acho que 2009. Isso deve ter sido... Não, 2008. 8 para 9, por aí. Chego aqui... E aí começa a minha trajetória para a busca profissional do que, como eu já tinha ensino médio, né? A busca profissional para outras coisas que não fosse ser babá, ser doméstica. É muito comum. E eu não queria o comum. Eu queria outra coisa que não fosse o comum, mas eu não sabia também o quê. Eu só tinha essa garra de conquistar. E aí chegou aqui, essa minha prima me recebeu, comecei a trabalhar então numa loja de rua. Trabalhei durante um tempinho nessa loja de rua, mas aí imediatamente, meses, migrei para trabalhar no shopping, na administração de um shopping, como lojista. Daí, de onde vem esse poder de empreendedorismo é desse shopping. Eu gostava de vender, então comecei a trabalhar com vendas. E em paralelo, onde entra a aviação na minha vida, em paralelo com esse trabalho, e a minha prima, como eu morava com ela, ela conhecia um projeto social de uma ONG, que atendia pessoas carentes do bairro, né, que ela morava. E essa ONG estava oferecendo curso de comissário de voo, de check-in, de inglês. E aí é onde eu consigo uma bolsa. Minha prima consegue uma bolsa para ela, na verdade, só que ela não quis, porque ela tinha outras prioridades. E eu estava na hora certa, no lugar certo, e caiu para mim. Caiu como uma luva para mim a bolsa. Ela não quis e ela me ofereceu para fazer no lugar dela. E aí começa a aviação para mim. E aí eu, nossa, mas o que faz uma comissária, né? Fui me formar, porque eu não sabia exatamente sobre a profissão. Eu saí do interior de carro para Aracaju, de Aracaju para Brasília de carro com a família, voltei de carro. Eu vim para São Paulo de ônibus durante 3 dias no ônibus, então eu nunca tinha andado de avião. Eu não sabia o que era um avião. E aí, quando ela me apresentou a profissão, né? Eu falei para ela que eu não sabia do que se tratava, mas eu ia me informar e talvez aceitaria sim fazer a bolsa, fazer o curso, aceitar a bolsa. Quando eu cheguei lá, Alex, na ONG, era uma ONG que oferecia, na verdade, vários cursos, não só de comissária, oferecia de check-in, de inglês, e, se eu não me engano, de administração de empresas também. Mas eu queria o de comissária, já fiquei de olho no de comissária. Foi o que ela disse que ganhou, né, para mim. Só que aí o de comissário, para formar a quantidade de pessoas necessárias para o de comissária, demorou muito.
Porque antigamente eu acho que o pessoal não tinha, achava que era impossível, achava que precisava de muito. Então, as pessoas de bairros carentes achavam aquilo muito longe. E aí, não sei por que motivo, não fechava a turma para o de comissário. E aí, como não fechava a turma e eu estava conhecendo os outros cursos, fui fazendo os outros, enquanto o de comissária não fechava. Porém, fiz o de check-in durante alguns meses e o de inglês, que eles ofereciam enquanto eu esperava. Mas no final do ano, desse ano, eu consegui fazer a inscrição. Disseram que fechou a quantidade de pessoas para o de comissária, porém a ONG perdeu verba. Ela era patrocinada pela Petrobras, mas perdeu verba e faliu. Exatamente quando eu consegui fazer a inscrição e minha turma fechou. E aí eu segurei a frustração. Eu falei, ué, mas e agora? Não vai ter mais, não vai poder mais fazer o curso? E aí falaram que não. Quem quisesse poderia fazer pagando em outra escola, quem tivesse condição. Segurei de novo, pensei, né, o que eu vou fazer? Não sei se eu consigo agora. Na época, não sei quanto que custaria um curso de comissária. Eu acho que uns 2.000 e pouco. Mas você chegando, recém-chegada em São Paulo, na casa de alguém, pagando para morar com alguém, não tinha como eu pagar um curso de comissário, né? Então, o que eu fiz? Eu guardei o sonho que começou ali, pequenininho, eu guardei e pensei numa próxima oportunidade, quando eu estiver trabalhando, ganhando um pouco mais, eu faço o curso pagando numa escola com tudo ok, porque eu gostei da profissão. Só que não sei se Deus, o destino, não sei. Cada um tem sua fé. Mas 6 meses, mais ou menos, depois, eu estava trabalhando no shopping, na recepção do shopping, e a professora que me deu o curso de check-in nessa ONG... Legal, né? Ter aproveitado as oportunidades, vão se conectando, né? Sim, você consegue ir captando, né? Conforme eu vou falando, você vai lembrando um pouco até do Scott, né? Que eu contei isso na do Scott. Sim. Como a oportunidade... Só contextualizando aqui para o pessoal entender. É uma história longa, não vou negar, é uma história complexa, mas assim, os pontos vão se conectando, né? Eles vão ligando um ao outro. Eu não consegui na ONG, mas 6 meses depois a professora da ONG me encontra de novo no shopping e me oferece uma oportunidade de novo. E aí, com tudo ok. Eu não era para eu estar na recepção do shopping porque minha posição não era de recepcionista, era de ascensorista. Eu ficava no elevador, subindo e descendo, sabe, com os clientes. E alguém foi almoçar, hoje eu lembrando, eu penso como Deus fez tudo perfeitamente. Alguém foi almoçar e eu tive que ir lá cobrir o almoço. Exatamente a hora que eu fui cobrir o almoço, a professora veio pedir uma informação e me reconheceu. Foi exatamente assim. Ela falou para mim, eu te conheço de algum lugar? E eu reconheci, porque ela era conhecida, né? Falei, sim, eu fui sua aluna. E aí comecei, né, comunicativa, comecei a falar, fui sua aluna, fiz o curso de check-in. E aí ela já se interessou por mim, daí ela, e o de comissária? Daí eu falei, não, de comissária eu não fiz. Você não, ela perguntou, você não é da turma que conseguiu terminar? Eu falei, não, eu sou da turma que não deu certo. E aí foi quando ela me ofereceu uma bolsa novamente, só que agora com uma escola com tudo ok, que é onde o Scott era o coordenador na época. E aí onde eu conecto com o Scott. E foi assim que começou na aviação, foi dessa forma. Não era sonho de criança, não sabia o que fazia uma comissária, eu só queria ser alguém. Eu saí do interior para São Paulo para conquistar o meu espaço, meu lugar ao sol. Eu não sabia que lugar seria esse. E a oportunidade se apresentou. Elas foram se apresentando para mim e eu fui agarrando. Foi assim que foi acontecendo. Engraçado, porque eu fiz acho que 3 meses do curso de comissário. E eu fico imaginando aqui para você, da tua história, quando você chegou nesse ambiente mesmo, ali dos estudos da matéria, eu me deslumbrava bastante, de família simples também. E de repente, as pessoas falando como é que funcionava, voo, tal, passageiro, escala. Como é que foi para você esse primeiro contato no curso de comissária? De repente a Márcia, aquela menina humilde estudando navegação, meteorologia. Sim. A menina do interior que estudou em escola pública, que migrou de escola em escola, Alex, sempre, nunca fiquei, eu acho que se eu devo ter ficado em algum ano que eu perdi, acho que foi 1 ano, não lembro exatamente qual ano, mas lá atrás eu fiquei 1 ano reprovada. Mas, fora isso, eu sempre fui estudiosa. Minha mãe conta, né, que o pessoal ia sair para passear e eu ficava em casa estudando. Talvez isso formou essa menina que foi para a escola de aviação, com gente que estudava com curso pago pelos pais. Para mim, eu era a diferente, eu sabia que eu era diferente, eu era bolsista, eles eram os filhinhos de papai, né? Desculpa o termo, mas eram pessoas que eu sabia que não trabalhavam, elas falavam da rotina delas.
E eu saía de lá e ia correndo para o shopping, porque eu tinha dupla jornada. Eu saía de lá e teria que ir para o shopping trabalhar. Para chegar em casa às 11 horas da noite, para sair no outro dia de manhã de novo, e eles sucessivos, assim, durante 6 meses, sabe? Então, para mim, todas essas matérias foram bem difíceis, não vou negar. Foi, para mim, eu passei, mas eu estudava e pensava, é muita coisa, é muito para mim, é muito para uma menina que veio de um lugar tão pequeno, com um estudo tão precário. Mas eu estudei, dei o meu melhor e passei no curso. E aí encerrei em 2011. O curso de comissária terminou em 2011. E aí, onde vem agora a luta para entrar numa empresa, né? E é onde todo mundo busca quando termina o curso de comissária. De 2011 a 2013, eu fiquei mandando currículos para as empresas, esperando uma oportunidade. E enquanto isso, trabalhando, vivendo a minha vida, fazendo minhas coisas. Mas em 2013 eu consegui uma oportunidade na empresa na qual eu trabalho, para trabalhar em terra. E aí eu já vi ali uma oportunidade de migrar para o voo, né? Já fui fazendo também, abrindo meu caminho, através de uma amiga, que levou meu currículo, consegui fazer a seleção para entrar nessa empresa e para trabalhar no departamento operacional. E entrei lá em 2013. Foi assim que começou. 2013 a 2018 foram 5 anos de espera até conseguir chegar onde estou agora. 5 anos de espera e 2 tentativas que não deram certo. Já com o curso de comissária, eu acredito que foi o que fez eu conseguir também entrar na empresa aérea, é um diferencial, querendo ou não. E fiquei lá durante 5 anos fazendo outra coisa, outra atividade, até chegar ao meu momento, minha hora. Que chegou em 2018. História longa? Eu fico imaginando como é que foi esse momento da sua formatura, a hora que você colocou a tal famosa asinha no peito e pegou o crachá de comissário de voo e de repente deve passar um filme pela sua cabeça, né? Passa, ainda passa. Quando, na verdade, assim, os primeiros... Até chegar nesse momento, eu até vou contextualizar os nãos para vocês, para as meninas que estão aqui, que eu tô vendo que entrou muita menina aqui que quer ser comissária. Os não, gente, é só... não é penitência, a sua espera não é uma penitência, é um molde. O não me capacitou, o não me deixou mais preparada, mais resiliente, mais paciente, né? Eu tive que trabalhar o meu autoconhecimento, eu tive que trabalhar a minha ansiedade. Cada não que eu recebi, os 2 que eu recebi, eu fui ver, peraí, mas onde eu tenho que melhorar? Eu pensei, né? Quando eu recebi os primeiros nãos, eu fiz o primeiro processo seletivo para tentar o voo em 2014. Eu entrei em 13, 14 abriu seleção. Eu recebi o primeiro não. Mas aí eu sabia que eu não estava tão pronta, porque eu tinha 1 ano que eu tinha entrado na empresa. Então, eu pensei, eu vou fazer só para ver como que é, pelo menos, né? Fui e batata, não passei. Só que aí abriu de novo em 2015. Estava tendo processo seletivo muito frequente, assim. E aí em 2015 abriu novamente. Eu estudei onde eu deveria, né, ter melhorado em 2014, estudei muito. Ó o Will aqui, meu amigo que também está tentando. Will, eu te amo! Você também está na luta, né, seu? Amo também você muito, não desiste, amigo. Em 2015 eu recebi o não por outro motivo, não foi mais o inglês. Eu estudei o inglês e passei no inglês, mas fiquei na última fase. E aí volto de novo para o meu departamento, seguro a frustração. E aí esperei 3 anos, de 2015 até 2018, esperei, né? 3 anos para ter o sim. E aí a sensação do sim, depois de tudo isso, por isso que eu queria contextualizar os nãos, para você entender a sensação do sim, da asinha, da formatura. Eu queria que você entendesse, assim, o dia do sim, o dia que eu recebi a ligação, o dia que... Não foi ligação, na verdade, foi e-mail. Na hora que eu recebi esse e-mail de sim, você está aprovada, né? É uma sensação, assim, de eu não estava doida. Eu acho que eu devo ter pensado isso na hora. Eu não estava doida, eu soltei um grito, assim, na sala. Eu estava trabalhando na hora, eu tinha acabado de pegar o turno. Eu tinha a minha outra amiga, a Beth, que é uma grande amiga. Meu irmão acabou de entrar. Tudo bom, Isso que mano? eu ia falar, você passou bem na época com a Elizabeth, né? Porque essa época a gente já se conhecia, né? Eu lembro, a gente tava meio que... Você tinha acabado de fazer o despertar, a gente tava fazendo alguma coisa, porque eu lembro que a gente tava bem próximo quando veio o sim. Eu tava fazendo, né? Eu cuidei muito do meu emocional, do autoconhecimento. Antes do sim, eu tava me cuidando, eu tava me retratando.
Porque para passar num processo seletivo, tem que se cuidar e saber o que vai passar para um selecionador. Então, eu precisei cuidar de mim, do meu emocional, do meu intelecto e do meu... Eu queria entender, né, também um pouco quem era a Márcia. E aí isso eu descobri um pouco até com você também. Muito obrigada, viu? Ele falando aqui da Beth. Ele falou aqui a Beth. O Will é amigão da Beth também. E aí, quando eu me cuidei, né, me tratei, o que tinha que tratar para esperar o meu sim. Em 2018 veio o sim com a Beth. Ela estava na sala também. Alguém não... Ela teria que sair do turno para alguém chegar e aí essa pessoa não chegou. E daí a Beth ficou, Deus também, tudo Deus. A gente recebeu juntas a resposta. Ela recebeu primeiro, olhou o e-mail dela, segurou a emoção dela e olhou para mim e perguntou se eu já tinha visto meu e-mail quando eu abri, né, liguei o computador. E aí eu falei que não tinha visto ainda, ela pediu para abrir logo e ver. Perguntei o motivo, ela falou, só abre, por favor, abre logo. E daí, esse foi o momento de assim, ai, passei. Foi quando ela falou isso, eu abri e estava lá, o e-mail com aprovação. É a sensação, é uma das melhores sensações, assim, sabe, Alex, que você pode sentir. É a certeza de que você está cumprindo o teu propósito. É receber o sim por algo que você queria tanto. Por tanto não, por tanta espera, por tanto... Faz outra coisa, foi o que eu ouvi muitas vezes. Vai tentar outra coisa. Mas quando você sente que você está vivendo o teu propósito, você não quer outra coisa. Nada me enchia os olhos, nada me fazia brilhar os olhos. Eu só queria aquilo. Não era sobre dinheiro, não era sobre status. Eu só queria aquilo, porque eu entendi que era um propósito que eu tinha que viver. Sim. E aí, o sim foi essa alma lavada assim, que eu tive na hora, sabe? Oi, fala uma coisa. Do dia que você recebeu esse e-mail, foram quantos dias assim até você estar lá no momento da formatura? Eu acho que são 40 dias de treinamento inicial, se eu não me engano. Eu recebi o sim, mas aí demorou um pouquinho, né, até migrar de setor, que eu tinha que, né, fui promovida, foi uma seleção interna, para quem não sabe. Eu entrei em Terra em 2013, daí a migração foi em 2018, então tinha que fazer o trâmite de mudança de setor. Tem a papelada, né, de RH, então eu acho que demorou nisso, acho que uns 20 a 30 dias para mudar mesmo para o Rio de Janeiro, que era a minha base. Eu tive que mudar para o Rio de Janeiro. E aí o treinamento, formatura, mais uns 40. Então, muito tempo. Não é tão rápido. Foi até um desafio, assim, é muito desafiador toda a mudança, né, de vida. Você vai mudar a sua vida, não só a cidade, é toda uma vida que você vai mudar. A forma de viver, a forma de se relacionar mudou. Eu fui morar com outras pessoas no Rio de Janeiro, eu fui viver um sonho, né, literalmente, para quem trabalhava em terra, com, né, pessoas ali todos os dias. Eu fui viver uma outra história. Então, foi isso. Mudança total, assim. Primeira vez que você chegou lá no DO lá e falou, comandante, faço parte da sua tripulação. E aí, como é que foi essa parte? Essas partes eu estava sempre com a Beth, acredito que a gente é da mesma turma. Então, legal. Essas partes, assim, de ir no DO, a gente foi pegar alguma coisa. Foi pegar o passe uma vez. A primeira vez, não do comandante, eu não lembro exatamente a sensação de me apresentar. Mas eu lembro de quando eu fui pegar o passe com ela a primeira vez, porque a gente ia usar, né? Um passe que a gente tem direito a viajar, né? E a ter acesso à empresa sem nenhum custo. Então, a gente tem que ir no DO pegar esse passe. E aí a gente chegou lá, somos a comissária Márcia Cruz e a comissária Elizabeth Gonçalves. E a gente se olhou. Amiga, a gente é comissária. E aí, essa sensação de sonho ainda, parece que não acaba. Não acaba, Alex. É uma coisa assim, olha, parece clichê, mas tem quase 4 anos. Ainda para mim, parece que não acaba a sensação de parece que é um sonho ainda. Acho que porque foi tão lutado, tão esperado, né? E trabalhar naquele avião e ver o nascer do sol também é uma coisa espetacular. É uma coisa que eu acho incrível quando eu tô com aquelas pessoas lá dentro, quando eu tô vendo aquele nascer do sol, é a coisa mais linda. E eu pensar que às vezes, eu penso assim, eu posso estar passando aqui até pelo meu estado, assim, é muito grande para mim. Minha mãe é semi-analfabeta, Alex. É muito grande viver tudo isso, entendeu? E tão grande quanto me apresentar para um comandante, tão grande quanto entrar num hotel que eu já liguei tantas vezes. Eu fiquei 5 anos. O departamento operacional que eu fiquei era o departamento da hotelaria. E eu tinha que ligar nos hotéis para fazer a reserva dos tripulantes nos hotéis. Eles iriam pernoitar nos hotéis que eu fazia a reserva. Durante 5 anos eu fiquei fazendo essa reserva.
E eu esperava tanto que meu nome um dia tivesse naquela lista que eu ligava e mandava. Então, é por isso a sensação, né, de sonho realizado, porque eu joguei muito para o universo. Eu pensava muito que um dia eu estaria naquele lugar, com aquelas pessoas. E hoje eu trabalho com essas pessoas, eu vou com essas pessoas, eu vejo o nome da pessoa que um dia eu fiz a reserva. Também ainda parece mentira quando eu penso, não, já veio com essa pessoa. E às vezes não veio com aquela pessoa. Eu só fiz a reserva para ela em algum momento da minha vida. Então Márcia, é isso, é essa dos sensação que eu hotéis, tenho. dos hotéis que você já ficou, qual que você considera o mais bonito? O mais top, assim? Nossa, top, assim, de lembrar, não sei se eu lembro, né? O que ele falou. Muito linda, amiga, você é uma grande É, inspiração. O Will tá falando aqui, o pessoal tá falando aqui, né? A Thaís, minha amiga. Bom, deixa eu ver se eu lembro, é que são muitos hotéis, então eu o mais posso top. falar. Pensa um que você trouxe e falou, cara, que hotel legal, cara, que bacana. Porque eu sempre Ah, faço essa conexão sim, da menina humilde, de que repente vem do entrando lá, interior, toda sim. chique, pomposa, com a sua malinha, com o seu crachá de comissária, chegando no hotel maravilhoso. Eu acho que hoje talvez já seja mais rotineiro para você, depois de quatro Hoje anos, é. mas o início disso não é uma coisa de você se vangloriar, mas ainda faz Não, parte da recompensa, não é verdade? Você sentiu isso? faz. Sinto. Essa recompensa realmente faz parte quando. Eu lembrei agora qual hotel que eu acho muito bonito, lá em Navegantes, Balneário Camboriú. O hotel de lá é perfeito, maravilhoso, é um dos mais bonitos que eu já fiquei. E eu já liguei muito lá, porque ele tem contrato com a empresa há muitos anos. Então eu lembro que eu liguei lá várias vezes e eu vou agora ficando, né, hospedada. Então, a menininha do interior realmente ainda tem também essa sensação, sim. Em muitos hotéis que eu chego, que a vista é maravilhosa, eu ligo para minha mãe, é uma coisa, é minha isso. Eu não sei se, talvez porque ela não teve esse acesso, né? Eu ligo para minha mãe e mostro. Mãe, olha aqui onde eu tô. Sem vaidade, Alex. Não tem nenhuma vaidade. É só, mãe, olha onde a sua filha está. É só isso. E aí eu mostro. E eu viro a câmera. E ela viaja comigo. Ela fala, nossa, filha, quanto prédio, quanta coisa. É pequeno, assim, para quem não entende o tamanho do lugar que eu nasci. É muito pequeno. Mas para mim é muito grande, sabe? Assim, mostrar para ela mostrar o ano Sim. novo, que eu passei numa cidade legal, e aí os fogos e tudo bonito lá acontecendo, e ela sabia que ela estava dormindo. Mas eu liguei, mãe, olha aqui, mãe. Isso é muito incrível de viver, de compartilhar, sabe? Sabe Então por quê, é Marcelo? essa sensação que eu tenho. Eu faço essas perguntas para você porque eu acho que, assim, quando a gente olha para trás, para tudo que você passou, para os nãos, para os momentos, às vezes, que a gente se frustra, talvez para as inúmeras vezes que, talvez, sei lá, passa uma pontinha de será que é, será que não é, de repente você consegue transcender esses obstáculos. Isso é uma coisa tão interessante porque, de uma forma muito humilde, renova muito a crença que a gente tem no potencial do ser humano, né? A gente conversava um pouquinho antes de começar a live sobre a questão de que quando a gente começa a perceber que realmente a frase do Viktor Frankl, para quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E muitas vezes a gente vê as pessoas, Márcio, colocando assim as circunstâncias como empecilho para as conquistas, quando na verdade o que falta é essa crença em si mesmo e essa determinação que não tem dúvida. A questão não é se eu vou conseguir ou não, a questão talvez seja só quando. Mas Sim, conseguir passa a ser uma coisa que, cara, eu posso falhar 10 vezes. A 11ª eu vou estar lá e eu vou me aperfeiçoar cada vez mais. E sim, você traz isso como uma evidência da tua história, porque falávamos também sobre isso. Uma coisa é a gente filosofar sobre resultados e coisas que não aconteceram, mas você tem notoriedade para falar da tua trajetória. Como é que é olhar para trás agora e até mesmo perceber que isso tudo te traz um patamar de olhar mais para cima ainda? sim. Isso me faz olhar que realmente eu tenho. Hoje sim eu tenho essa crença de que eu não posso parar onde eu tô, realmente, porque eu acreditei tanto que eu ia chegar nesse momento que eu quero não ter que parar aqui. E nunca perdendo a minha humildade, e eu vou continuar sendo essa pessoa. Eu tô lendo aqui as mensagens das meninas. É, eu acho que não perder a tua humildade, perder a tua essência é o mais bonito. Meninas que querem ser comissárias, não se deslumbrem, não se envaideçam. É tudo passageiro. A gente não está ali viajando só por lazer, é trabalho também, lembrem sempre disso.
Então, assim, eu não quero nunca perder isso e eu nunca vou perder, por mais que eu suba mais patamares, só para contextualizar a sua pergunta. Por mais que eu suba um patamar 10 acima do que eu tô, que nem é tão tudo isso para vocês acham grande, eu também acho, mas assim, dentro da minha essência, se eu subisse mais 10 degraus, eu não iria mudar a minha forma de pensar. Nós somos humanos, independente de profissão, de status, de carreira, nós somos humanos. E o que eu puder levar da minha história para frente, eu vou levar sempre. Então, é isso que eu quero carregar comigo sempre, Alex. Independente do patamar que eu esteja, da visibilidade que eu tenha, da responsabilidade que eu tenha, é isso. Cara, você falou que você é a única Não sei se eu comissária respondi, não sei se eu respondi sua pergunta, não sei se eu fugi. Não, respondeu sim. Como é que é essa questão aí dessa responsabilidade? Porque eu acho que, caramba, Márcia, é muito, muito legal poder conversar contigo e ver a sua história no momento em que, volto a dizer, as pessoas colocam muito obstáculo. Até mesmo o teu autoconhecimento, ele deve ter sido muito empoderado nesse sentido, a questão de aprender a lidar com as emoções, a questão de trabalhar a ansiedade, porque a ansiedade quebra muitas vezes os objetivos das pessoas, porque elas estão muito focadas no quê, mas não entendem que, às vezes, aquele não que você levou de uma seleção, ele servia assim para te trazer até reforçar essa humildade, para testar a tua perseverança. Sim. Como é que foi para você ver? Você falou que esses percalços todos, eles te ajudaram muito, mas como que é olhando para esses desafios, essas aprendizagens, na Márcia? Não na comissária em si, obviamente, mas na Márcia. Como que foi essa transformação interna que te trouxe Que me trouxe o autoconhecimento? que te trouxe aqui para essa Márcia atual? Eu acho que um pouco da história lá do passado que eu contei, que a minha mãe sempre me deixou muito livre para fazer tudo que eu quisesse, e isso também colaborou. Mesmo que inconscientemente, eu já tive que ter ali, né, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, mesmo sem saber. Foi inconsciente. Mas agora, consciente ou na transição de consciência, foi quando eu recebi o segundo não. Do segundo não para hoje, ali eu comecei a me descobrir, a me encontrar, a ver que não era lá fora, que não era o outro, que não era o sim que eu ganhasse da empresa. Então, ali eu descobri que o meu autoconhecimento, a minha felicidade, tudo dependia de mim. E eu acho que quando você está assim, acho que isso tudo transmite para fora. E aí automaticamente você já tem as competências técnicas que me levaram a levar o meu sim, me fizeram com que eu chegasse a essa Márcia de agora. E fora outras coisas, né? Já tantos golpes da vida, né? Relacionamentos que não deram certo, separação. Isso vai formando o nosso caráter, querendo ou não. Os nãos, os sofrimentos formam o nosso caráter. Para que a gente se blinde, para que a gente se cuide mais emocionalmente e não deixe que o externo te afete. Eu acho que isso faz. E hoje, no dia a dia, eu galgo cada dia também esse autoconhecimento. Cada voo que eu faço, cada pessoa que eu trabalho, que eu viajo junto, é um aprendizado. Então, é uma escola a aviação, Alex. Você não tem noção do quanto enriquecedor é trabalhar na aviação. Cada dia é uma tripulação, né? Se não de programação de 5 dias juntos, mas assim, quando é um bate-volta, alguma coisa assim, muda toda hora, muda muito. Então, se você não tem um autocontrole, se você não tem um autocuidado com tudo, a responsabilidade de lidar com o outro, é difícil de trabalhar, entendeu? Com essas pessoas. Porque são pessoas diferentes, são pessoas de outro, né, nível de conhecimento, pessoas de outras, às vezes, região, outro tipo de criação. Entende como tudo isso forma tudo que você vai aprendendo no decorrer da vida? Sim. Eu acho que isso está formando o meu caráter. Ainda está formando, porque todo dia eu aprendo. Ninguém é perfeito. Eu fiquei curioso para saber, porque você falou que depois do segundo não, você saiu e começou a olhar para o autoconhecimento. Como é que foi isso? Porque normalmente, não é uma regra, mas a pessoa sai de um não, frustrada, pensando em várias coisas que não deu certo. Mas qual que foi esse gatilho? A gente falou, pera um pouco, eu tenho que gerar aqui um movimento, porque é alguma coisa interna que não está funcionando. Então, você estava fazendo algumas palestras e aí você estava fazendo o Despertar. Começou no Despertar. Era um projeto que você tinha. Tudo começou ali. Ali eu fui me descobrindo. Na verdade, eu fui fazendo, igual em todo o processo da minha vida. Eu fui fazendo as coisas para descobrir no caminho o que precisava fazer para melhorar. Então, assim, quando eu recebi o não, eu tive esse gatilho de que, peraí, eu acho que eu tenho que melhorar aqui, não interessando o que o outro pensa, não interessando a expectativa que o outro tenha a meu respeito. Eu quero tal coisa e eu vou buscar. E aí fui buscar o autoconhecimento no Despertar com você.
Foi isso que aconteceu. Inicialmente, para chegar numa maturidade, talvez, né, de uma seleção, e começou ali, em 2017. Tenho certeza que foi com você. Eu nunca esqueço de quantas vezes você me falou para treinar, até no espelho, assim, antes da seleção. Isso é bom de fazer, porque a gente vai treinando, a gente vai trabalhando o que vai falar. Então, assim, quantas vezes eu treinei na frente de um espelho para saber o que falar numa seleção? Quantas vezes eu gravei e ouvi, gravei e ouvi. Então, isso é cuidado, é conhecimento de si próprio. Então, tudo começou ali, quando eu comecei a trabalhar, a entender todo o processo interno com você. Foi em 2017. Como é que foi essa descoberta? O que você exatamente descobriu sobre você mesma? Talvez relacionado à ansiedade, talvez às emoções? Eu tô te fazendo essas perguntas porque você traz uma maturidade realmente muito poderosa. Lógico que isso já vem contigo. Isso é algo que você só foi lapidando. Sim. Mas quando alguém sai de uma situação frustrante, focado a olhar para dentro, pô, acredita que já tem um diferencial. Porque é muito difícil acontecer. Normalmente, os sentimentos de frustração e de, às vezes, até tristeza, eles distraem muito o nosso foco. Então, a gente vai, não deu certo porque talvez a pessoa não gostou de mim, não deu certo porque eu não preparei. Sempre o foco fica fora, mas, de repente, você começa a descobrir coisas sobre você, coisas que talvez tenham a ver com dedicação, com amor próprio, Sim. valorização. Qual foram essas descobertas, Márcio, que você fez, que você percebe que foi muito importante nesse período? Eu acho que uma delas, aceitação. Comecei a tentar acreditar um pouco mais em mim. Eu acho que quando você vai mostrando que você não acredita, como que um selecionador vai acreditar em você? Então, quando eu descobri, né, no autoconhecimento a respeito dessas sensações que eu tinha como eu já fui muito silenciada anteriormente, não a seleção, mas a história de vida em si, já fui muito silenciada, já fui muito, por ser mulher, por ser nordestina, por ser filha de mãe que criou os filhos sozinha, tudo isso vai te fazendo sua voz ficar muda. Então, talvez, na seleção pode ser, não só na seleção, como na vida, e isso foi passado para fora, a minha insegurança, né? Ela não confia nela, como que eu vou confiar? Como que eu vou confiar um cargo desse numa pessoa dessa? Então, a minha autoconfiança não estava à altura do cargo. Então, quando eu comecei a olhar para dentro, o que eu percebi, que a confiança começou a vir, e aí não interessava, eu respeito a história de todo mundo, eu respeito cada um que estava ali tentando uma vaga. Mas quando eu fui em 2018, eu fui pronta, eu fui sentindo que eu estava cada vez mais pronta. Eu tinha uma paz interior muito grande, porque eu me descobri, eu sabia o que eu precisei melhorar. Ali eu sabia o que eu estava fazendo. Nos outros anos eu não sabia. Então eu acho que é isso, a confiança em mim fez com que eu virasse essa chave. E qual você acredita que foi o momento mais desafiador da sua vida, Márcio? Mas na vida no geral, desafiador de, nossa, caraca, tá acontecendo tal coisa? Olha, vou te falar que foi uma coisa que mexeu muito comigo, pela história em si, não pela pessoa em si, mas eu já tive um relacionamento duradouro de muito tempo, e aí nessa separação, as coisas que aconteceram por essa separação me fizeram pensar, nossa, eu tô passando por um momento que eu nunca imaginei que iria passar. Mas assim, não quanto a expectativa quanto a pessoa, mas a expectativa quanto a situação, eu não esperava. Então pode ser que ali tenha sido também um ponto-chave de virada de chave para, opa, peraí, não é sobre o outro, é sobre mim, como eu deixo que isso me afete. Então foi bem desafiador. Porque geralmente esses momentos eles convidam a gente a observar tudo aquilo que a gente projeta no outro, né? As carências que a gente vai depositando e não percebe e vai se anulando, né? Uhum. Então é uma coisa muito difícil, porque quando tem um rompimento assim, a dor é bem grande, né? Se você não for muito forte, você se entrega, né? Sim, e aí exatamente. E aí nesse meio tempo veio a seleção. Imagina se eu me entrego, imagina né, se eu, peraí, agora não dá para tentar minha carreira porque eu tô sofrendo aqui. Não, e continuei. Aí sim foi meu motivo. Eu tenho uma chance agora. Acho que foi uma coisa que puxou a outra. Agora eu tenho um motivo maior ainda para lutar. Sim. Porque não tinha que criar expectativa sobre ninguém, nem sobre nada. Era sobre mim, sobre a minha história. De novo, não é o externo, não é o outro, não é você, não é minha amiga, não é minha prima, não é meu amigo, namorado, família. Ninguém nos completa. Nós somos completos, os outros complementam.
Só que a partir de quando aconteceu esse rompimento, até ali, até aquele rompimento eu achava que estava depositado no outro a felicidade. E depois eu descobri que não é no outro. Mas, ó, eu tive com a professora Roxane de inglês aqui esses dias, e nós falamos muito sobre essa questão, porque às vezes as pessoas elas separam muito a questão profissional e pessoal, mas não percebem que no fundo é uma coisa só, né? É Uhum. como você falou, cara, se eu não me aprovo, como é que de repente eu vou ter confiança para falar da minha história num processo de uma seleção? Como é que eu vou sentir? Porque às vezes as pessoas confundem confiança com arrogância, não é isso. É porque a Não, gente, quando sente isso, está nivelando por baixo. As pessoas têm uma crença que você nunca pode ser bom em alguma coisa que você ser arrogante. Na verdade, não. Olha só você traz uma história de superação, você traz uma história de autoconhecimento, você está expandindo cada vez mais e você usa o seu resultado para empoderar as pessoas, não para querer se colocar melhor que elas. e nem lugar de vítima, né? E acredito que durante essas etapas, tem algumas curiosidades aí. 4 anos depois do voo, como que é essa experiência? Aconteceram cenas engraçadas, inusitadas. Fala um pouquinho de como que é esse movimento aí, de estar indo para lá e para cá. Como é que tem sido? Nossa, acontece coisa inusitada todo dia. Mas assim, eu não sei se eu lembro tudo, assim, é muita coisa. A gente vive, é muito constante mudança, toda hora tem coisa nova, a gente mal pega uma coisa e já tem outra coisa acontecendo. Mas assim, não foi inusitado, mas foi uma sensação de, meu Deus, peraí, tá acontecendo tal coisa. Eu fui para Buenos Aires uma vez, eu fui acionada para fazer um voo. A primeira vez foi o primeiro voo internacional que eu fiz. E eu já tinha ligado muitas vezes naquele hotel. Muitas vezes. E, então, quando eu cheguei naquele hotel, eu olhei para ele assim, eu achei que a recepcionista, que eu conhecia a recepcionista de tantas vezes que eu já tinha ligado lá para falar. Foi inusitado para mim porque eu cheguei e quase fui lá toda amiga dela e ela não era, nem me conhecia, né? E aí eu me segurei, fiquei quieta assim. Então, mas de voo, assim, eu não tenho muita coisa inusitada, porque são voos geralmente são tranquilos, então, pelo menos os que eu faço são bem sossegados, graças a Deus. E hoje, qual o maior desafio que você sente que um comissário enfrenta? Eu sabe que eu tenho a impressão? Sabe, Hum, eu fiquei 10 anos. Bom, eu tô fora, eu posso falar. Eu fiquei 10 anos na Gol, né? Foi lá que veio toda essa parte da aviação. Cara, tive amizades, e tenho até hoje, assim, conhecidos tripulantes, pilotos, comissários. E, cara, é muito dinâmico a coisa, né? é muito Realmente, só dinâmico. quem está na aviação sabe. Mas eu sempre tive a impressão que para um comissário de voo, ele tem que ter um preparo diferenciado, porque eu não sei como é que é, e você pode dizer, a questão de lidar com esse ponto de estar sempre, ou grande parte do tempo, longe de casa, sozinha num quarto de hotel. Eu acho que aqui, se a pessoa ela não tem uma base emocional, ela já tem uma tendência, de repente, a gerar uma certa carência. E Sim, segundo, a questão da saúde e até mesmo do condicionamento físico para lidar com os horários, que são muito loucos, né, de uma certa forma. sim, um dia. Procede isso? Um dia. Qual foi a última coisa que você falou? Cortou aqui. A questão de lidar com os horários, né, que são muito loucos, e se você não estiver bem, você vai começar a se sentir cansada, você vai começar a Sim, sentir, de repente, um desgaste, e a questão de lidar também com o fato de que, grande parte das vezes, você vai estar sozinha num quarto. sim. Eu, particularmente falando, não tenho problema nenhum quanto a isso, porque eu gosto da minha companhia, eu moro sozinha, então, para mim, não é difícil. Mas, assim, quanto aos horários, eu acho um pouco. Tem dias, né, que a gente quer ficar em casa, quer estar no fim de semana, quer estar em tal festa. Isso, para mim, é desafiador ainda em alguns momentos, mas nunca deixei de ir por causa disso. Mas eu acho que muita gente se adapta, as pessoas se adaptam. Todo mundo, o ser humano é produto do meio, a gente se adapta a tudo. E a escala sai, né, 5 dias antes do mês seguinte, então a gente se programa, a gente já sabe o que vai fazer para os lugares que a gente vai. Então a gente se programa antecipadamente. Então tem muita gente na aviação também que tem trabalhos paralelos, assim como eu tenho, eu trabalho com a Mary Kay, que é uma marca de maquiagem, e além de mim, tem muita gente que trabalha com outras coisas. Então, com certeza, elas têm o tempo do pernoite, não só para curtir a cidade, como a gente, né, eu viajo somente pelo Brasil, mas e tem lugares que eu já fui muito, então tem dias que nem precisa você sair para passear, você fica no quarto e fica lá fazendo as coisas que tem que fazer mesmo da sua vida particular. Cuidar do seu trabalho paralelo, estudar alguma coisa. Então, eu tiro de letra por isso. Agora, os outros, eu não sei como que cada um
gerencia, mas eu acho que deve ser parecido. A gente troca muito e eu sempre uma fala, eu vou estudar alguma coisa. A outra vai cuidar da rotina de alguém, do filho, do marido, e aí o tempo passa que a gente não vê. O pernoite é só algo a mais do nosso trabalho, sabe? Mas é muito É gostoso porque de viver. é porque é interessante essas curiosidades, né? Muitas pessoas que são aqui da minha página, para elas é um universo bem diferente, É acredito eu, a bem, questão da sim. rotina de um tripulante, né? De como é que é essa questão, acorda num lugar, dorme no outro, de repente, curiosidades. Traz algumas curiosidades pra gente aí. Vamos imaginar que a gente é bem leigo aqui em termos da aviação, vai. Como é algumas curiosidades da sua profissão, Márcia? Olha, uma coisa de hotel, é uma coisa que eu acho engraçada, não é curiosidade, é engraçado o que eu faço e o pessoal dá risada muito. Eu saio do quarto de hotel, toda vez que eu saio eu tiro foto da porta do quarto, porque eu nunca lembro o número do quarto que eu vou ficar. Ah, De tanto que a gente troca, entende? Já aconteceu sim. também de eu acordar e olhar para fora para ver onde eu tô, porque chegou tarde, né, cansada e não lembrar literalmente, nossa, onde que eu tô hoje? Na verdade, isso não é nem curiosidade, são coisas que eu particularmente vivo no meu dia a dia. E curiosidades da aviação, não sei, quem tá aí de comissário que pode me ajudar, das meninas? Pessoal, manda as perguntas aí, ó. Tem a caixinha de perguntas aqui, fiquem à vontade. Ô, Márcio, você tem Acho, problema? Já teve problema com o passageiro a bordo? comigo, Eu não sei, pessoalmente não tem. falando, não teve, ainda nunca tive. Eu tenho esse cuidado, né? Inclusive, também graças ao autoconhecimento, de saber o que é meu, o que não é meu. Então, isso também me ajuda muito. Saber o que não é Ah, meu, saber que se a pessoa está estressada com alguma coisa, com atraso de algum voo, com a chegada dele tardia, não sei. Eu nunca tenho nenhum tipo de. Nunca tive esse tipo de problema até hoje. Espero não ter. e explica, pessoal, como é que é a questão do revezamento? Porque vocês voam em 4 comissários, certo? Sim. Né? E, de repente, tem dia que você fica na galley, tem dia... Como é que é os serviços a bordo, Márcio? Ah, sim. Isso aí, na verdade, é gerenciado de acordo com a hierarquia da tripulação. Na aviação tem muito isso. A gente vive muito de hierarquia. Tanto para a comida quanto para as posições. A galley, a dianteira, a passarela, né? Quem não sabe, a dianteira fica na frente, trabalhando com o chefe, recepcionando os primeiros clientes que chegam. O passarela fica da saída de emergência para trás. E o galley fica somente lá atrás, cuidando das duas portas traseiras e não tem acesso ao público, não tem acesso aos clientes. E esse revezamento é de acordo com o rodízio, de acordo com a hierarquia também. Tudo é hierarquia. Quanto tempo você tem de empresa, ou quanto tempo você tem, aliás, quanto tempo de função, não de empresa, de função. Então, assim, a mais antiga escolhe a posição que ela quer ficar, e a segunda mais antiga, e a terceira mais antiga, e assim sucessivamente. Se são vários dias de voo, esse rodízio vai fazer a gente, né, automaticamente trocar de posição. E é assim, quantas posições. Quanto à alimentação, é a mesma coisa, mais antiga é assim. Quem não conhece aviação, entram 3 tipos de comida: carne, massa, frango. Também acontece um rodízio, o mais antigo escolhe antes, a cabine de comando escolhe antes, depois dos dois, o chefe escolhe e depois, consequentemente, os mais novos. Adivinha quem come mais a massa? Quem será, né? Hierarquia. Mas tudo bem, mas assim, a gente também tem, lógico, né? Todo um jogo de cintura. Às vezes a gente um fala para o outro escolher também, independente de hierarquia. Tem muito isso, tem muito esse cuidado. E é interessante, porque quando a gente está de fora, né, totalmente de fora da aviação, eu não sei se isso hoje é tão comum para a gente que já fez parte desse universo, não mais, obviamente. Mas fica-se muito a impressão, né, de que o comissário de bordo, ele é a pessoa que serve ali. Mas explica pra gente qual é a função mais profunda de um comissário de voo, Márcio. Nós somos técnicos de segurança, nós não somos somente o que serve. O serviço de bordo, na verdade, é um complemento, né? A gente é uma cortesia para o cliente, mas nós somos técnicos de segurança, nós trabalhamos com prevenção. Nós estamos ali para, se acontecer alguma coisa, nós estamos treinados para qualquer eventualidade que aconteça a bordo, entendeu? Sim. Minha amiga acabou de perguntar aqui se eu já passei mal no voo. Essa pergunta é boa. Eu não cheguei a... Posso responder para ela? Pode, claro. Eu não cheguei a passar mal, de passar mal, mas eu já fiquei de quase passar mal. Então, assim, chegou o chefe até pegar o saquinho e falar: nossa, segura aqui se acontecer de você, saquinho de vômito. Porque eu tinha dormido mal na noite anterior
acho que pelos horários mesmo, cansaço, e aí eu dormi muito mal, então devo ter me alimentado mal. E aí, antes do pouso, ele balançou muito, tava chovendo muito em Guarulhos e ele ficou em órbita um bom tempo. Então, quando você já tá mal, né, de cansaço, tudo isso fez com que eu quase passei mal. Eu fechava o olho e segurava, assim. E aí ele ali do meu ladinho me ajudando. Respondi, Sônia. Foi isso. Mas não E cheguei a passar mal, não. você já teve algum voo que teve algum tipo de alteração, tipo muita turbulência, ou de repente uma, sei lá, uma despressurização de cabine? Já aconteceu alguma coisa assim, ou foi tudo sempre tudo tranquilo? Não, nunca aconteceu. A gente trabalha com prevenção, mas nos meus nunca tem, graças a Deus, nunca tive. Turbulência é comum, turbulência é uma coisa que tem, eventualmente. Mas não, coisas mais profundas, não. Vamos lá, eu vou te fazer algumas perguntas bem assim curiosas mesmo, tá? Você vai me responder da forma que você achar. Pô, de repente aconteceu uma pane no avião, sei lá, começou a cair. Como é que o comissário age? Se começou a cair o avião, Ah, é o avião, você está lá para segurança. O povo quer saber, né? Como é que funciona? Como é que é esse procedimento, caso aconteça algo mesmo e realmente você tenha que deixar a questão do atendimento de lado e entrar realmente ali com a função? Como é que é esse preparo, Márcio? então, por questões éticas, né, a gente não pode entrar nesse quesito aqui, porque são coisas que são passadas para a gente, né, em treinamento, mas a gente não pode passar aqui para num público, né, vendo. Mas a gente tem um treinamento para isso, a gente sabe o que pode e o que não pode ser feito numa situação dessa. Ah, nem na escola você deve ter tido esse tipo de preparo também, Sim, né? sim, Então, sim. nem na escola. A escola prepara como? Pronto, que aí a Na, gente fica na, fora dessa companhia. O que é colocado na escola? Na escola de aviação, eles colocam situações, temos vozes de comando, né, que podemos fazer com o passageiro e que podemos usar, se fosse acontecer, num pouso de emergência, numa terra ou no mar, ou né, num lugar que não tem habitação nenhuma, a gente tem o preparo para isso na escola, para se acontecer, que voz de comando ter, que situação a gente vai agir ali. Mas tudo isso, cada escola tem o seu treinamento específico e a empresa em si aplica para que a gente execute. Mas são coisas que eu prefiro não passar aqui. Ah, eu tô te perguntando isso porque, assim, para quem é fora da aviação, são curiosidades muito interessantes, sabe? Por exemplo, Sim, ah, beleza, você caiu lá no mato, de repente vai ficar tendo que resgatar as pessoas ou aguardar. Você tem um treinamento. Vamos falar da escola, tá? tem. Na Não escola precisa tem treinamento falar. para isso. Sim, na escola temos até a sobrevivência, lembra? Que, eu não sei se alguém já chegou a comentar, mas assim, eu até vi uma live essa semana de alguém falando de sobrevivência na selva e no mar, né? A gente tem um treinamento. Depois do curso de comissário de voo, ou durante o curso, depende de cada escola. A gente tem um treinamento na selva que vai lá para fazer, né, todo um preparo para caso aconteça algo do tipo. Tem até a matéria chamada sobrevivência. Então a gente tem esse tipo de treinamento na escola já desde a escola, para quando tiver esse tipo de situação, que oremos, nunca Como é vai que é ter. esse treinamento? Você vai lá e fica um tempo na selva? Como é que Olha, funciona? a minha escola, eu fiquei só um dia, depende de cada escola. Mas assim, na minha escola que eu estudei, da BC Fly, ficou um dia. A gente treinou no mar também, ficamos em botes, né? Ali como se tivesse caído e aí ficou no bote para resgatar as pessoas ali ao redor. Então, acho que lá a gente apagou fogo também, comemos lá uma galinha que alguém matou e a gente tinha que fingir, né, uma situação ali. Então, cada escola tem o seu tipo de treinamento, mas sobrevivência, o nome da matéria é essa, sobrevivência, na selva e no mar. Eu acredito que essas informações, Márcia, elas puderam muito a sua profissão, porque esse é um bastidor que quem não está por dentro não Sim, tem ideia, sabe? Tipo, a ideia é que você tem, sei lá, que a pessoa vai lá, põe um currículo na empresa, faz uma seleção, faz um curso, mas e acha que é só isso. isso, entende? Então, acho que é muito importante, até pelo respeito à profissão, porque não é Sim, uma coisa simples de você vai lá, faz uma provinha e aí você já está dentro de um avião tripulando. Tem todo não, um preparo que, inclusive, mexe com o teu físico, mexe com o teu psicológico, mexe. te direciona. E realmente é muito interessante conhecer esse lado da profissão, sabe? Temos Por a isso que eu tô saúde, te trazendo essa questão.
Sim, entendo. Quanto à escola, a formação da escola, nós fazemos o curso, né, durante 6 meses, depende de cada escola também. Tem escola que demora menos, porque é todo dia, mas tem escola que demora uns 6 meses, se for só fim de semana ou dias alternativos. Então, no máximo, 6 meses. A gente tem que fazer um curso também, um curso de sobrevivência na selva, que faz parte do curso, né, lá da escola. Temos também que cuidar, né, ver toda a nossa parte da saúde. Temos que pagar um valor também, uma taxa num hospital que seja credenciado para que a gente veja como é que está a nossa saúde. E é todo um preparo na escola também. A sobrevivência, a parte do cuidado da saúde. E depois ainda tem a prova da ANAC, depois que finaliza o curso. Se você não passou na prova da ANAC, acho que são 4 blocos. Hoje são 4 blocos. Cada bloco, na minha época, tinham, se eu não me engano, 20 questões. E aí, essa prova também, se você não passa nessa prova da ANAC, você não tem a sua liberação para você mandar currículo para as empresas. Então, é muito abrangente, é muita coisa. Não é só o curso. Fiz o curso, acabou. Não, tem muito mais. Depois da ANAC, aí sim é que você vai mandar os currículos para as empresas. Antes de fazer a pergunta, Sara, então dá o quê? Mais ou menos 1 ano, Márcia, de preparo? Chega 1 ano? Não, 6 meses, porque 6 meses. igual eu falei, a sobrevivência é em paralelo. Foi tudo junto. Tá. A ANAC, Então, e aí a ANAC depende do seu bolso. A ANAC você paga a parte. Hoje eu não sei quanto que tá o custo da ANAC, mas a ANAC, depois que você termina o curso de comissário na escola de aviação, e você está liberada e aprovada para fazer a prova da ANAC, aí é de acordo com o seu financeiro e o seu tempo. Se você agendar logo, você faz a prova, passando, aí sim você tem a liberação e pode mandar currículo para as empresas aéreas. Sara está perguntando do seu treinamento, o que você teve mais medo? Do meu treinamento da escola? Acredito que sim. É isso, Ou do Sara? treinamento interno da empresa? Bom, pode falar numa geral aí, o que foi mais desafiador para você? Olha, da escola eu fiquei com medo de eu ter que matar a galinha. Seu medo era pela galinha, então. Você ia ter esse medo também. Mas eu não fui eu a escolhida. Eles escolhem alguém lá pra fazer. Mas não fui eu. Mas não era medo, era nojinho, eu acho. Eu não queria ter que eu fazer, entendeu? Sim, eu entendi. Ah, Fala uma coisa, Márcia. a Mariane respondeu aqui, o CMA, isso. O CMA é o nome que se dá aos exames que eu te falei, de que tem que se cuidar, né, de tudo da saúde, é o CMA. Certificado Médico Sim. Aeronáutico. Olha, que interessante. Se você E não agora? tiver... E agora o quê? Quais são os novos planos? Quais Desculpa. são os voos mais altos agora? Ficou baixo para Agora, você? Para mim também ficou baixo. Para vocês está bom o áudio, pessoal? Vocês estão acompanhando com a gente? Para mim ficou um pouquinho mais baixo o seu áudio, agora está normal. no Tá me final, ouvindo quando bem? você falou... Não, só cortou um pouquinho no final. E os voos mais altos que você diz abrangendo a aviação ou a minha vida no geral? Tudo. No geral, né? Agora, sua comissária, para ela foi assim, né? Ah, beleza, agora eu quero ser comissária e empreendedora. E aí, como é que veio uma Sim, coisa com a outra? Que você foi muito assertiva, mas explica pra gente aí. veio uma coisa com a outra. A Mary Kay entrou na minha vida, na verdade, por isso que começou o empreendedorismo na minha vida. Em paralelo, né? Quando eu estava só sonhando em ser comissária, entrou o empreendedorismo há uns 6 anos atrás. Eu vi que eu tinha gosto pela coisa, que eu gosto de vender, já trabalhei em loja. Só que aí, depois que eu fui promovida, saí da Mary Kay e aí voltei somente agora na pandemia, em 2020. E isso me deu agora tudo que eu estou tendo, esse leque de oportunidades, as pessoas que eu tenho ao meu redor, as meninas que eu tenho conexão. Então, isso está me gerando um movimento que eu não imaginei que ia me gerar. A comunicação, o Instagram, porque aí eu tenho que divulgar, eu tenho que aparecer. Então, os mais altos depois desses, eu acho que talvez até a minha marca, vai saber, né? Não podemos dar spoiler, mas como eu sou muito inquieta, não sei se eu quero parar aqui. E quanto à aviação, a gente também tem hierarquia também para né, para tentar fazer outros voos internacionais, no caso. Então, também estou esperando essa minha vez, que também é um desejo. E é isso, me aperfeiçoar cada vez mais e dar o meu melhor em tudo que eu puder. Para encerrar, uma dúvida que eu esqueci de perguntar com relação à aviação, como é que é a interação dos comissários com os pilotos? Porque vocês também atendem eles, né? Pode falar um pouquinho sobre isso?
Eu, particularmente, me dou muito bem. A nossa interação, eles são cabine, né? A gente, então, não tem muito acesso, somente no brief, né? Quando a gente se apresenta e quando... Oi, faço parte da sua tripulação, como você perguntou no início. A gente tem essa interação com eles no início do voo. Depois, eles ficam lá no cantinho deles, a gente no nosso, nossas funções. E no pernoite, muitas vezes, quando ficamos, né, próximos, temos algum tipo de coisa em comum, saímos juntos também, almoçamos juntos, pernoitamos nos lugares e passeamos juntos. Então, eu tenho uma relação muito boa. A não ser que a pessoa, como mesmo comissário também, alguns não gostam, são reservados, não saem muito, e aí é do perfil de cada um. Mas a minha interação, particularmente falando, a minha interação com eles é muito boa. Eu tenho uma comunicação muito boa e me dou muito bem com muitos deles. Tem uns que eu vejo uma vez, não vejo nunca mais, mas tem alguns que a gente tá no Instagram, um segue o outro, interage bastante, e é isso. Que legal, Márcio. Você me falou aí, você me fez lembrar as épocas que eu ainda trabalhava na empresa. Teve uma época que eu fiquei 40 dias em Macapá. Na Ah, época tinha despacho técnico nas bases ainda, né? Hoje o chefe de cabine recebe a documentação do peso a bordo, mas naquela época tinha baseado. E lá em Macapá que eu estava sem. Então, lá em Macapá era muito tranquilo, porque eu trabalhava aqui em São Paulo, em Congonhas, a gente despachava 8, 10 voos, em Macapá era um. Então, assim, pé nas costas, nem parecia que estava trabalhando. Ia lá para o aeroporto, o voo chegava, despachava tal, e aí ia pro hotel. E foi a época que eu mais conheci tripulantes. Então, você falou agora, me fez relembrar uma cena, putz, lá nas beiras do Rio Amazonas, lá com a tripulação, comendo lá a filhote, se não estou enganado, lá em Macapá, entendeu? E a tripulação reunida. Puxa, que legal, que bacana isso. eles estavam todos juntos? Sim, estavam todos juntos. Grande parte Ó, ficavam posso todos te juntos. falar que é raridade. Assim, nem sempre a gente sai junto todo mundo, porque, igual eu falei, é muito do perfil. Às vezes é mais reservado, quer ficar no quarto, outro quer estudar, outro tem um trabalho paralelo. Mas, assim, quando bate de ir todo mundo junto, realmente é muito legal. A gente, de almoçar juntos, todo mundo. E aí a gente confraterniza, tira foto e posta. Essas coisas que eu vivo, que eu mostro aqui no Instagram, são reais, assim. São pessoas que têm histórias tão bonitas e a gente troca muito nos pernoites. Eu percebo isso. Ultimamente eu tenho percebido, porque eu tô muito aberta a isso, né? E então eu troco muito, eu falo muito da minha história, muitos falam também da deles, a gente troca muita informação, troca muito conhecimento. E é muito rico, assim, porque tem muito comissário, tem muito copiloto e comandante, então a gente tem muito tipo de relação com eles. Que Então, legal. Se você... não, é isso. Eu tenho um relacionamento muito bom. Muita gente na minha cabeça, né? Muita gente ao meu redor. Isso é muito gostoso. Por isso que eu até esqueço aqui algumas coisas, tá? Eu até esqueci algumas palavras aí, mas assim, você entende, né? Não, relaxa. A nossa ideia era bater um papo mesmo e, assim, você tá me fazendo resgatar várias coisas. Inclusive, se o comandante da minha vida estiver lá ainda, você mande um abraço para ele, que é o comandante Granja, tá? Não sei se ele está ainda operando, se ele voa ainda. Se Não voa, você conhece. conheço. Ah, então ele não deve estar mais na empresa. Não sei se eu conheço de nome, não sei, porque são muitos tripulantes, né? É, Mas sabe porque ele é o comandante da minha vida? Porque na época, isso há 13 anos atrás, eu também venho de família simples, né, Márcia? Mas imagina, eu entrei na empresa em 2003. E aí eu fiquei assim, eu contava as horas para chegar em 2004 para mim poder pegar o benefício e fazer meu primeiro voo de avião. Porque eu nunca, cara, venho de família simples. O mais perto que eu tinha chegado de um avião era olhar no céu. E de repente sim, tá eu lá, quase. Como o Scott também quase foi atropelado lá na pista de Congonhas, tipo assim, bem na marca ali da pista, olhando o avião, bem feliz, cara, que legal isso aqui. De repente eu vejo, eu começo a sentir uma coisa estranha, Márcia. E aí tinha um técnico de manutenção da Varig na época, muito louco com as luzinhas dele, porque ia entrar um Varig para balizar bem onde eu estava. E eu não estava olhando para o avião vindo, eu estava olhando para o outro lado, vendo a aeronave decolar. Então, quando eu fiz um ano, a primeira coisa que eu falei, não quero nem saber para onde que eu vou voar, eu quero voar. E aí sim. eu peguei o ticket e tal, e como eu já estava ali no despacho há muito tempo, conheci o pessoal. E aí cheguei pro comandante Granja, e aí falei para ele assim, comandante, vou voar a primeira vez, tal, gostaria muito de conhecer a cabine. Putz, ele foi assim, olha como é interessante, né? Porque ele foi uma pessoa que marcou muito pela simpatia, por realmente observar como aquele momento era um momento importante para mim. Então ele deu Sim. uma abertura assim, maravilhosa e por isso que eu falo que ele é o comandante da minha vida, porque ficou inesquecível. O primeiro voo, e não tem como esquecer o comandante Grande, que foi uma simpatia. Eu acho que desta empresa que eu trabalhei, é, gostava muito dos tripulantes, acho que ele é parte muito respeitosos, pessoas que, sabe, eu me senti inferior no começo, mas porque não existia
conhecia nada disso. Então, eu chegava ali para despachar o voo, para mim o comandante era um cara gigantesco, assim, sabe? Eu sentia realmente muito diferente, Márcia. Eu me sentia muito, sei lá, muito humilde perto deles. Grande parte deles sempre me recebeu muito carinhosamente, sabe? Sim, Sempre foram muito atenciosos e isso fez toda a diferença e acho que valoriza até muito, né? A, a aviação. Eu acho que o glamour da aviação não está no dinheiro, não está em servir champanhe, o glamour da aviação está no atendimento, porque existe, eu já vi, você já deve ter passado por isso, comissários de voo, pilotos sendo abordados na passarela de Congonhas às vezes por clientes, por passageiros, e falaram, olha, posso tirar uma foto com você? Aí a pessoa ela se sente honrada de ter uma foto com um comissário de voo, com um sim. piloto. Então, cara, isso é extraordinário, né? No avião Uma coisa... eu já vivo isso, né? Às vezes tem gente que sai e já pede também. Já posso tirar uma foto com a gente ou na cabine, né? Com eles. Enfim, a gente já vive isso de passar e parar. É muito legal de passar e parar quem tá ali fazendo alguma coisa e a tripulação inteira chega para atender aquele voo, que eles estão na fila esperando para embarcar. E dá para ver os olhares, assim, é muito bonito de viver, sabe, Alex? Eles estão assim, dispersos, e eles param e olham. Principalmente as pessoas mais simples, né? A gente percebe no Nordeste, no interiorzinho, naqueles aeroportos mais simples. As pessoas que de repente nunca entraram no avião, pessoas que talvez nunca viram um comissário de perto. E aí a gente passa, a gente percebe muito isso. Eu sei que sensação que você está falando, porque eu vivo ela às vezes. De eu saber que alguém parou o que estava fazendo para olhar para a gente. Aí eu acho bonito. E eu cumprimento às vezes com o olhar. Quando eu vejo que a pessoa está com vergonha, eu faço tudo bom para trazê-lo, para ver que é real. Ele está ali, é real. E é Que isso. legal. Eu entendo o que você está me dizendo, porque eu vivo isso. Sim, sim, eu acho que é algo maravilhoso, viu? Eu acho que Parabéns, porque por ser uma profissão tão bonita, eu acho. Pode ser que, não só para quem é só do interior, mas para muita gente é uma profissão que acha que é distante, é muito distante de conquistar e de viver. Então, pode ser por esse motivo que o olhar de admiração, né? De respeito, eu sinto como respeito também em alguns lugares. E é por isso que é bonito. É bonito o que você está dizendo e o que eu estou entendendo o que você está dizendo, eu estou sentindo também. mas é, Márcio, porque você está dentro, obviamente, para você acaba se transformando num ambiente muito comum, mas são profissões de admiração. São Sim, profissões que quem olha de fora, poxa, piloto, aquela cabine cheia de botões e tal, um tripulante, um comissário de voo, sempre na elegância. Para quem olha de fora e não tem um conhecimento, realmente tem uma admiração, até por saber que não é tão simples você chegar ali, né? Então, parabéns por essa conquista. Eu acho que mais que merecido para você, por toda a história, por obrigada. tudo que você está vendo. E aí, não sei se é spoiler, se pode falar disso aqui ou não, mas agora parece aí que de repente você está sendo convidada a compartilhar a sua história, é isso? Toda hora aparece um direct. O spoiler. Você deu spoiler, não. Na verdade, eu acho que esse movimento está acontecendo porque eu estou aberta para isso, né, Alex? Eu acho que como eu estou compartilhando muita coisa da minha rotina, né, nos stories do dia a dia, e isso está movimentando, movendo, fazendo com que as pessoas que de repente querem falar disso, como você quis falar desse assunto, queiram ouvir não somente a comissária, querem ouvir a história da Márcia. Tem muita gente agora que está nesse movimento, então eu estou achando isso muito legal. A Ana entrou aqui agora, a Ana deu boa noite. Boa noite, Ana, tudo bom? É uma também que Boa me convidou para uma live, a Ana. E um rapaz também que viu no Instagram alguma foto minha com a hashtag que foi de aviação, e aí chegou para ele, ele me convidou para contar uma história também. Então, assim, esse movimento está sendo criado, eu estou achando que é muito bonito, não tem vaidade nenhuma, eu acho que é propósito, talvez hoje está fazendo sentido agora, né? Depois de ter vivido tudo que eu vivi, a espera que foi, a expectativa que foi criada, a luta que foi para entrar. Então, eu acho que agora as pessoas só querem ouvir como foi, igual hoje a gente contou aqui agora. E aí, para mim, é um privilégio contar. Uma vez eu ouvi de uma amiga, e só para encerrar com chave de ouro essa, foi muito bonito que eu ouvi, eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, tem como presentear Deus pelo que Ele dá pra gente? Tem como dar um presente assim, num papel embrulhado e dizer, olha Deus, essa é pra você. E aí eu falei pra ela, não amiga, não tem como. Aí ela, então a gente faz pelas pessoas o que Ele nos deu. Porque, né, Ele me deu através da bolsa, Ele me deu através das oportunidades que surgiram na minha vida, sim. Tudo é Ele, tudo é movimentado por Ele.
Então, eu não consigo dar uma bolsa agora para ninguém, mas eu consigo vir aqui contar minha história e dizer assim, olha, foi assim que eu consegui. Você quer tentar fazer igual? Quer modelar? Quer não desistir como eu não desisti? Então, eu venho numa live, é genuíno para mim, vir numa live, contar numa gravação que alguém me convide para eu gravar para o canal dele, contar na minha cidade, quando eu chego alguém vem e me olha, parece que é tão distante para aquelas moças que estão lá também, como para mim já foi distante, e me chamam e falam, nossa, ela é comissária. Para mim é genuíno dizer, olha, tá vendo lá aquele céu? Eu trabalho lá, é possível, eu também sair daqui. Então, se for propósito, só estou seguindo, sabe, Alex? É muito egoísmo guardar uma história que foi carregada de tanta luta, de tanta espera, de uma mãe analfabeta, de um pai que faleceu, eu tinha 7 anos, de uma menina que foi babá, de uma menina que lutou tanto. É muito egoísmo guardar para mim tudo isso. Sim. Se eu já emociono num pernoite, numa mesa de café da manhã com uma colega que eu converso sobre... A gente troca muito no pernoite. Então, a menina conta, eu vim de tal cidade, ou então eu nasci em São Paulo. Aí começa a contar a vida. E aí eu conto a minha também. Se eu já emociono ali no café da manhã com uma colega de voo, eu penso, gente, então talvez eu tenha que contar para mais pessoas essa história. Então, por isso que está gerando esse movimento dos convites. Eu acho que eu estou tão aberta que tá vindo. E eu tô deixando, tô aceitando. E Que é isso. legal, Márcia. Que legal. Você já falou, mas mesmo assim ainda vou reforçar mais ainda para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui com a gente, que, lógico, todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, às vezes Sim. pensamos em desistir, mas, pô, deixa uma mensagem para a gente, Márcia. O que você diz para essas pessoas? A Gabi entrou aqui agora, inclusive, essa Gabi Souza, que entrou, essa é a menina que um dia me olhou, vou te falar a mensagem, que vai servir para ela também. Ela me olhou um dia que eu estava lá no interior, nesse dia que eu te falei que eu me emocionei, porque ali eu entendi a minha história, meu propósito, e ela foi uma das que eu fui lá no mercadinho que ela trabalha, e ela olhou para mim e ela fez, ela é, eu também quero ser. Então eu quero dizer para essas meninas, ela e essas outras que estão assistindo, e para todo mundo que tem um sonho, que tem um objetivo, que tem um desejo, que é possível. Eu não sei qual é, eu não sei qual o método que você vai usar, mas eu sei que é possível, seja o que for, porque se você fizer o que tem que fazer, abrir teu caminho, né, criar a oportunidade que precisa ser criada também. Não é somente esperar dormindo e esperando que Deus vai fazer por você. Não, eu tive que estudar. Aceitei a bolsa, foi de graça, mas eu tive que pegar 5 ônibus durante 6 meses para ir lá estudar na escola de aviação. Então, é possível, mas faz sua parte. E aí você vai ver o resultado. Faz o que tem que fazer e na hora certa você vai ter o seu resultado também. Eu só tenho isso a dizer. Para quem quer que seja que precise ouvir isso agora. Márcia, olha, foi um enorme prazer receber você aqui no Livecast. Eu dei o teu vídeo gravado. Durante a semana eu vou soltando mais uns cortes, porque teve muitas coisas que você falou que é muito legal. Quem está aqui, que é do Livecast, segue a Márcia lá, porque ela realmente é uma simpatia de pessoa e uma pessoa que com muita simplicidade traz pra gente realmente essa mensagem. É possível, acredita no teu sonho, não tem esse lance de você... Às vezes a gente olha, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso. Gente, para quem quer, vai atrás e Deus, ou uma energia, ou você, como você acredita, tá tudo bem, sempre vão colocando as coisas no nosso caminho. A gente percebe que, na verdade, parece que quando as coisas não chegam pra gente, não é porque é difícil da vida se abrir, é porque a gente não se abre. É porque se você Sim. olha para trás, pô, vou trazer aquele ponto que você colocou. Será que foi coincidência? Justamente naquele momento que você foi ali para o balcão de atendimento, passar a moça, porque você já podia ter desistido lá atrás, Márcia. Se você não Sim. tivesse tido vontade, eu falo, não tenho curso de comissário, tenho outros. Isso eu não quero. Olha só, cara, a gente nunca sabe quando é que você está indo para uma coisa que lá na frente vai conectar outra, que vai conectar outra. Mas uma Sim. coisa é certa, se você tem boa vontade, coisas que você nem pode imaginar são preparadas para ti, Sim. através de ti. Claro, Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá a oportunidade de conectar. Mas se a gente não está pronto para realmente pegar essas oportunidades, aí Sim. não tem como reclamar, né? Sabe por que eu falo Exato. isso, Marcos? Porque às vezes as pessoas sentem que elas são incapazes, mas não é isso. Você Não. não pode dizer que você não conseguiu uma coisa que você não está tentando no seu melhor. Seja sincero. Diga assim, eu não quero. Eu não quero por quê? Você teve que fazer renúncias, né, Márcio? Tive.
Com certeza, eu tive pré-seleção, fiz várias renúncias para pagar o curso de inglês, por exemplo, que a gente não citou aqui, mas tem que estudar inglês. E fiz algumas renúncias para pagar o professor, porque eu ganhava um pouco menos, né, trabalhando em solo. E então, aluguel, professor de inglês, comprar a roupa da seleção, preparar tudo, né? Então, são renúncias que eu tive que fazer para que hoje eu possa hoje estar vivendo o que eu vivo e não precisar hoje perder uma coisa para ter outra. Hoje eu consigo, ninguém aqui é bem sucedido ao ponto de ter tudo, né? Não é isso, não é sobre isso. Mas eu fiz tanta renúncia lá atrás que hoje eu só estou colhendo. Mas tem que fazer, é necessário fazer algumas renúncias. Eu vejo que tem gente que fala, nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu preciso fazer tal coisa. São escolhas. Eu fiz por um tempo escolhas. Eu vim várias vezes, inclusive aqui nesse prédio que eu moro hoje, como hoje eu sou moradora e já vim estudar inglês aqui com um professor de inglês, que ele na época ele era da aviação. Eu saía do trabalho e vinha para cá direto, estudava com ele, depois ia para casa. Às vezes tinha que voltar de madrugada para trabalhar no turno, né, seguinte. Renúncias, deixava de sair com alguém, com amigas, deixava de comprar alguma coisa que eu queria comprar uma roupa para pagar, para hoje estar só colhendo. Eu sabia que eu ia colher, eu não sabia quando, eu não sabia que momento seria, mas eu sabia que eu ia colher um dia. São Eu acho que eu vou renúncias. te empresariar, viu, Marcia? As meninas aqui querem tirar foto, querem te ver. Ó, gente, eu vou apontar o evento aqui em São Paulo, tá? Depois eu coloco, segue aqui o livecast, tá? Que eu coloco aqui mais informações para você conhecer pessoalmente a Márcia, Quem tirar são uma essas foto com ela pessoas e que a gente estão vai falando fazer ao isso? vivo. Quem que tá falando que quer me conhecer? Eu não tô conseguindo ler, porque tá subindo muito Vai rápido as passando, mensagens. né? Vamos ver aqui, ó. A gente tem a Sônia. A Ah, Sônia já vi umas falou. outras mensagens. A Tá Sônia aqui, me ó. Olha, a conhece de Sônia infância. O que que a Sônia tá falando? quer tirar foto contigo. Não, mas. Olha o Ah, Max. agora é legal. Entrou o Max aqui agora. O Max já foi meu, olha, meu querido, um checador que no início da minha carreira já teve que me avaliar. Maravilhoso. Max, maravilhoso. Meu colega, mora no Rio. Que legal. A gente vai conversando aí, quem sabe a gente não aproveita aqui esse espaço em São Paulo aqui e faz um encontro com você presencial, hein, Marcelo? Vamos deixar isso aí pra gente pensar? Vamos Aí, ó, combinar. As meninas querem tirar foto comigo e você quer me levar presencialmente. é isso aí, por que Tô não, né? A brincando. gente faz um encontro mais aqui, a sala cabe umas 15 pessoas aqui, a gente organiza o pessoal, se precisar a gente vai para o auditório e a Tô gente tem uma brincando. oportunidade de você conversar com a gente aí ao vivo. Vai ser um enorme prazer, Márcia. E fique tranquila que essas oportunidades vão aparecer na sua vida. A gente está brincando aqui, brincando mais ou menos, né? O Edson tá aí também, ó. O Joel tá falando que quer tirar foto. Joel é Gente, meu ó, vocês me irmão. chamam lá. Joel vai me ver Não, amanhã. mas não quer tirar. Ó, família, negócios à parte. Olha, tira foto. Ô, Joel, poxa vida, né? Joel. Márcia, gente, quero agradecer demais a tua presença aqui. Obrigado pelo Nossa, carinho, obrigado pela simpatia. Pessoal que acompanhou aqui com a gente, muito nossa. obrigado. Tá? Todo Seja mundo muito ficou até o bem-vindo. fim, olha, desde o início, eu tô vendo aqui. Firme e forte, eu nem sei que hora que é agora. Deixa eu ver aqui que hora que é agora. 10h28, tá? 1h30 praticamente de live. Meu E Deus, dava como pra eu ficar mais, falo. hein? Dava pra ficar mais, porque é muito interessante a tua história, a tua profissão. Gente, muita gratidão. Sejam todos bem-vindos ao Livecast. Quem não segue a Márcia ainda, segue a Márcia lá. Quem não segue aqui, segue o Livecast. E breve, pessoas tão interessantes quanto a Márcia. Mas é uma honra ter a sua live gravada aqui, Márcia. Durante a semana saem os cortes. Obrigada, Beijo, meu minha querida. querido. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pela audiência, pelo carinho, meus conterrâneos, o pessoal daqui de São Paulo também que entrou. Alex, obrigada pelo convite também. Foi um prazer. Foi leve, como você falou que ia ser. Eu estou muito à vontade. Passou que eu não vi. Me desculpa qualquer coisa. E é isso. Mas adorei tudo. Gratidão, minha querida. Tenha uma boa noite a todos vocês e um ótimo fim de semana, pessoal. A gente se vê aqui na segunda-feira. Tá bom, um Grande abraço, beijo. Marcia. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.